Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica online. E hoje nós vamos iniciar um novo período. Nós concluímos todas as 13 lições da revista anterior e hoje nós estamos iniciando uma nova revista. A nossa revista é a revista Discipulando e o tema das próximas 13 aulas é Vivendo as Verdades Bíblicas. Nós vamos falar a respeito de doutrinas fundamentais, importantes para a vida cristã. Na verdade, então, nesse próximo período de aula, nós vamos estudar a respeito da vida cristã. Princípios fundamentais para nós vivermos uma verdadeira vida cristã, uma verdadeira vida com Cristo. Então, que você possa tirar um bom proveito das próximas aulas, que você se dedique no estudo, no aprendizado, para que você possa crescer, se fortalecer espiritualmente e para que a palavra produza na sua vida toda a mudança e transformação que for necessária, ok? Quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber novas notificações, deixa lá o seu joinha, tá? É muito importante isso, deixa o seu like e também faz um comentário na aula. Isso ajuda bastante. E se você puder, promova, divulga o nosso canal, convide pessoas do seu relacionamento, familiares, amigos, irmãos, para estudarem a palavra de Deus com a gente. Vamos lá então? Vamos orar? Pai querido, que o Senhor possa abençoar este novo ciclo de estudo que se inicia hoje. Que através do Espírito Santo o Senhor nos dê direção, orientação e também sabedoria, e que o Senhor toque a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa entender a sua palavra e para que ela fique gravada no nosso coração e produza a transformação e a mudança necessária em nossas vidas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, iniciando a nossa nova revista, nós vamos para a lição de número 1. A lição de número 1 está na página 3 e o tema da lição é a Bíblia como regra de fé e prática. E o texto que vai servir como base para a gente está no Salmo 119, do 1 ao 7 e do 14 ao 19. Diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Versículo 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E um versículo para a nossa meditação está em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Então vamos lá na página 4, introdução. Todas as pessoas precisam direcionar suas vidas por algum conjunto de princípios que lhes sirva de orientação. Esses princípios devem ser exteriorizados de maneira simples e direta, de forma que a sua prática seja algo palpável.
Nessa lição, veremos como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode nos ajudar como cristãos a pautar nossas existências de acordo com os princípios que o próprio Deus ordenou. A grande verdade é que todas as pessoas, sem exceção, elas direcionam suas vidas baseadas em princípios e valores que recebem, sejam de suas famílias, seja da sociedade, seja da escola, enfim, as pessoas recebem princípios e valores e elas adotam esses princípios e valores para dar direção às suas vidas. Nós podemos receber princípios e valores em muitos lugares, mas os princípios e os valores mais seguros e que garantem uma vida feliz, vitoriosa, bem-sucedida e abençoada são os princípios e os valores do reino de Deus. E os princípios e os valores do reino de Deus são revelados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, que a sua vida possa ser pautada nos princípios e valores do reino que a gente aprende estudando as Sagradas Escrituras, estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. Continuemos na leitura, página 4.1. A Bíblia, uma palavra divina e atual. 1.1. O que é a Bíblia Sagrada? A palavra de Deus é a revelação divina ao homem, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também sobre suas promessas. É a lei de Deus que nos orienta e ensina a forma adequada para vivermos bem com Ele, com Deus, e com o nosso próximo e com a gente mesmo. Lembre-se de que Deus revelou sua vontade de forma escrita para que pudesse ser lida, consultada, estudada e, o mais importante, vivida, praticada. A Bíblia nos mostra que apenas Jesus Cristo nos leva a Deus, não tem outro caminho, só Jesus Cristo nos leva a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Isso quer dizer que nenhuma pessoa pode alegar ser um profeta com alguma nova revelação sobre o caminho que nos conduz até Deus. Qualquer pessoa que aparecer, seja bispo, pastor, profeta, apóstolo, não importa. Qualquer pessoa que aparecer dizendo ter uma nova revelação é mentiroso, porque toda a revelação divina já foi dada através de Jesus, dos apóstolos, dos profetas e está registrada nas Sagradas Escrituras. Dito isso, vamos continuar a leitura, página 4 ainda. A Bíblia nos mostra que Deus é bom, a ponto de buscar àqueles que por causa do pecado se fizeram seus inimigos, mas que por meio de Jesus podem ser aceitos por Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. Isso nos mostra que quando aceitamos Jesus, de inimigos de Deus passamos à condição de reconciliados com Ele, convidados para ter uma nova vida em Deus. Então a reconciliação com Deus é só através de Jesus Cristo. Continuando a leitura ainda na página 4. Na página 4 a gente continua a leitura, 1.2. A atualidade da Palavra de Deus. A atualidade da Palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores diferentes. 40 autores diferentes. E em diferentes épocas, em diferentes lugares, em diferentes situações e posições sociais. Samuel era um profeta e juiz.
Moisés, um legislador. Daniel, um administrador público. Mateus, um fiscal da Receita. Lucas era um médico. Pedro, um simples pescador. Com essas diferenças, poderíamos encontrar diferentes propósitos e mensagens na Bíblia. Tudo levava a mensagem ser diferente e até contraditória. Mas não é isso que acontece, pois o mesmo Espírito de Deus inspirou cada um desses autores de tal forma que as Escrituras são unânimes em seus assuntos. E a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras são coerentes em sua mensagem. Então entenda, 40 autores diferentes, envolvidos por cenários, circunstâncias, culturas diferentes, em épocas distantes, centenas de anos de diferença de um para com o outro, diferença cultural, profissional. Apesar de tudo isso, a palavra de Deus, as Escrituras, elas são unânimes, ela não tem contradição, ela é coerente em sua mensagem, porque a Bíblia foi inspirada e dirigida por Deus através do Espírito Santo. Continuando a leitura na página 5, em que pese o fato de a Bíblia ter sido escrita há mais de 2000 anos, ela mantém sua atualidade, ela não é antiga, como alguns querem dizer aí, né? Mas a Bíblia continua sendo atual. Ela vai ao encontro do coração humano e lhe conforta, orienta, adverte e conduz em todas as situações, ok? A sociedade, ela muda constantemente. Tem coisas que foram consideradas ultrapassadas e foram modificadas. E o interessante é que coisas que no passado foram consideradas ultrapassadas voltam a ser atuais. A sociedade muda, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece a mesma para sempre e ela não é ultrapassada, ela é atual. A sociedade pode mudar, mas a verdade de Deus não muda, ok? Continuando a leitura aqui, 1.3. A Bíblia é um livro confiável. Repito, a Bíblia é um livro confiável. Diversas religiões possuem seus próprios livros, mas apenas a Bíblia afirma ser um livro inspirado por Deus. A própria Bíblia afirma. Está escrito que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Essa declaração traz uma verdade radical às nossas vidas, a de que todos os outros livros não são inspirados por Deus, ou seja, são frutos da imaginação humana ou até mesmo de inspiração maligna. Há muito tempo, a Bíblia vem sendo alvo de ataques por todas as pessoas céticas ou estudiosos que tentam aplicar metodologias científicas viciadas à Bíblia, como se esta fosse um livro comum, como se a Bíblia fosse um livro comum. Paulo fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Leia lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso, devemos ter bastante cautela quando ouvimos notícias que tentam esvaziar o testemunho bíblico, tentam negar o testemunho bíblico, tirar a credibilidade do testemunho bíblico. Nós devemos ter bastante cautela e cuidado quando ouvirmos coisas assim. Na maioria dos casos, pessoas que dizem que existem contradições na Bíblia, jamais a leram, nem podem comprovar realmente o que dizem. De nossa parte, devemos estudar a Bíblia com um coração aberto para ouvir Deus falando conosco e deixar que a Bíblia explique
a própria Bíblia, ok? Encerrando esta aula de hoje, a primeira parte da primeira lição, eu dou uma orientação a você dizendo que você leia a Bíblia sempre, mas que sempre, quando for ler a Bíblia, você tenha um momento de oração, pedindo que Deus, através do Espírito Santo, te ensine, te dê sabedoria para ler, entender corretamente, interpretar corretamente os ensinamentos bíblicos, tenha conhecimento da palavra de Deus e, o mais importante, aplique como prática de sua vida tudo aquilo que você aprender nas Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe. Na próxima aula nós vamos concluir a lição de número 1. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.